Chrono Trigger foi um jogo que marcou muito a minha vida. O ano era 2007 e eu tinha acabado de ganhar meu primeiro computador aos 15 anos de idade. Pois é. Uma das primeiras coisas que fiz foi baixar um emulador que vinha com jogos de Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, entre outros. Como era uma menina que amava games, não esperaria outra coisa do meu eu de 15 anos atrás, que viveu a vida inteira, desde a infância, indo na casa dos primos para jogar nem que fosse 5 minutinhos. E foi com esse emulador que conheci Chrono Trigger. O jogo estava traduzido para português. E eu lembro de ter ficado muito feliz com aquilo, porque diferente de hoje, ter um jogo traduzido era raridade para a época, ainda mais para um jogo tão antigo, de 1995. E foi assim que me juntei a Chrono, Marley, Luca, Sapo, Robô e Ayla. E assim nos juntamos à viagem no tempo para salvar o mundo. A história de Chrono Trigger começa com o Chrono sendo acordado por sua mãe, no ano de 1000 AD, na Feira do Milênio. Após esbarrar em Marley, que se junta ao protagonista, eles acabam em uma demonstração de Luca e seu pai de um teleportador. Quando Marley se candidata a testar o aparelho, seu colar interfere com a máquina e gera um portal do tempo, que puxa ela para dentro. Depois que Chrono e Luca conseguem gerar o tal portal novamente, eles chegam em 600 AD, uma era meio medieval. A gente encontra Marley, mas ela desaparece logo em seguida. Então nós temos nosso primeiro conflito entre monstros e humanos, que acontecia bastante naquela época. E assim começa a nossa jornada pelo tempo. E por falar em tempo, sendo um jogo de 95, Chrono Trigger ao longo dos anos continua um jogo tão bom quanto na época do seu lançamento. Mas esse jogo só foi concebido graças aos seus criadores que se uniram naquela época. Algo difícil de se pensar hoje em dia por serem empresas rivais, uma narrativa tão complexa, um projeto com viagem no tempo. Ele foi desenvolvido pelo projetista de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, e pelo criador de Dragon Quest, Yuji Horii, com o design de personagens de Akira Toriyama, o mangaka mais famoso do universo, que já tinha feito o design do Dragon Quest e Dragon Ball, né? É impossível imaginar a reunião de grandes talentos de RPG japoneses da época, mas esse projeto felizmente aconteceu. Chrono Trigger foi uma experiência tão especial para mim que quebrou meu preconceito com jogos de RPG. Eu simplesmente não gostava. Afinal, estava acostumada com jogos como Crash, Klonoa, Mrs. Pac-Man, que é muito bom, e entre outros jogos do gênero, sem falar os de luta que eu gostava pra caramba. Eu achava o sistema de combate muito parado, mas o que mais me irritava era o fato de você estar andando no mapa e do nada você caía em uma batalha contra um inimigo, e isso se tornava insuportável quando isso acontecia repetidas vezes em um curto período de tempo. E Chrono não tinha isso. Você tinha a liberdade de andar pelo mapa livremente, e quando estávamos em uma área, nós podíamos ver os nossos inimigos na tela. A batalha não iniciava do nada, não havia aquelas mudanças de câmeras, as câmeras ficavam estáticas, e a animação do jogo era muito bem feita. Sem falar que você poderia desviar dos seus inimigos quando você quisesse, tipo, não tô a fim de lutar, então eu desvio deles. Pronto, é muito mais fácil.
Mas o que me chamava mais atenção, além da história e da jogabilidade, era a sua trilha sonora. Eu peguei a trilha sonora para fazer essa ilustração e isso me trouxe memórias tão boas, deu um quentinho no coração, sabe? Às vezes eu fico cantarolando essas músicas, sabe? É uma coisa muito boa, criada por Yasunori Mitsuda e Nobuo Uematsu. Gente, desculpe pela pronúncia, mas é que é difícil falar. Que simplesmente compôs a trilha sonora da franquia de Final Fantasy. A trilha sonora de Chrono Trigger também é magnífica e marcante. A cada era, as cenas tinham um tom diferente, desde o julgamento do Chrono, até um futuro pós-apocalíptico que foi destruído por um monstro chamado Lavos, que veio do espaço através de um meteorito, que causou uma destruição total no planeta. E é nesse futuro que encontramos um robô, chamado Robô, que se torna parte da equipe, onde nós podemos ter uma corrida futurística e esses mini-jogos que existem dentro do jogo tornam tudo mais divertido. Desde apostar quem bebe mais na Feira do Milênio, até ajudar um garoto a achar o seu gatinho. Com toda sinceridade, a trilha sonora desse jogo é um dos mais aprimorados que eu já ouvi em jogos de qualquer geração de consoles. O tema do sapo, por exemplo, tem uma qualidade musical absurda. Posso estar exagerando, porque esse jogo é o meu preferido de todos os tempos? Posso! Mas que é magnífico, isso ninguém pode negar. Se Chrono Trigger não for um caso, então eu realmente não sei a resposta. Eu queria contar para vocês a minha experiência com o jogo e por que resolvi redesenhar essa ilustração. Na época que fiz 4 anos atrás, era só um amontoado de cabeças, tipo aqueles pôsteres da Marvel, sabe? E eu queria trazer todo esse meu sentimento e experiência com o jogo. Como Carlos Luz diz, contar uma história com a ilustração. E como o diabo está nos detalhes, haja detalhes nessa ilustração, foram 20 horas e 57 minutos só de pintura. Isso são os processos gravados, claro que eu não fiquei 20 horas direto desenhando, né? Dava uma pausa, sabe? Foram 3 dias desenhando assim, mas de horas gravadas foram 20 horas e 57 minutos. Mas cada partezinha dessa ilustração, ela conta uma história. A inspiração veio em 3 ilustrações que eu vi no Pinterest, que tinha como tema a Feira do Milênio na Praça de Line, que é bem a vibe de um dos 13 finais do jogo, onde eles encerram todos juntos na feira, inaugurando o silo de Marley. E se você revive o Chrono, vou deixar aqui um spoiler, porque o protagonista morre. E se você revive o Chrono e tem o Magus como seu aliado, todos estarão ali naquela praça, sabe, comemorando que o mundo foi salvo e tal. E se você gostou de Dark ou gosta desse tema sobre viagens no espaço-tempo, você irá gostar bastante da narrativa desse jogo, que você pode mudar de acordo com as suas ações, como por exemplo, quando você vai para a era pré-histórica, se você não resolve a treta dos humanos com os lagartos, no futuro você tem um mundo dominado por répteis. Inclusive o Chrono e sua mãe viram répteis, viram lagartos, sabe? É muito engraçado. Trazer à memória esses jogos como Crash e Chrono e redesenhá-los, além de ver a minha evolução, é uma viagem real ao meu passado, minha infância. Trazem vibes muito boas, sabe? E principalmente nesse momento de pandemia que não podemos ficar saindo ou viajar. Nesses jogos, a gente meio que viaja, sabe? Nessas ilustrações, eu faço uma grande viagem. No caso do Chrono, é um total de 6 diferentes eras no passado, presente e futuro. Então é uma viagem absurda. Que o nosso futuro possa ser melhor que o nosso presente e que possamos aprender com os erros do passado para construirmos um futuro melhor. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no gostei e compartilhar com seus amigos. E se você tem uma história legal com o Chrono, deixa aqui nos comentários ou uma sugestão para um próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço e um queijo. Tchau!